Wendel, antes do gravando tá tudo bem. Quando fala gravando... Porque todo mundo é comunicador nesse mundo. Cada vez mais, né, gente? Provavelmente você já fez aí algum story hoje, ou tava fazendo agora há pouco tempo, ou vai fazer daqui a pouco, e aí tá se comunicando. Oi pessoal, olha só que visual incrível na Lagoa, gente, no Rio de Janeiro. Pegamos aqui umas bikes de Itaú para poder andar por aqui. O Wendel, nosso convidado maravilhoso. Amor, filma meu tênis também. Ô Pedro, minha bota tá aparecendo? Essa bota tem história. Não, essa bota aí é top demais. Tudo que eu faço com essa bota dá certo. Me dá sorte na vida. Tá todo mundo na rede social, tá todo mundo tendo que fazer stories, e eu percebo que a maioria das pessoas tem dificuldade de falar nos stories, mas no ao vivo desembesta, fala pra caramba, mas pra gravar na câmera gagueja. É claro, o seu corpo tenta se defender de alguma coisa, né? Tem ali uma câmera, você não tá às vezes com uma outra pessoa pra você trocar como a gente está aqui agora. E aí a pessoa fica mais... Sozinho é mais tímida, tem uma câmera ali, tá olhando só pra câmera e não tem sentimento. É muito mais fácil trabalhar aqui com você, porque eu trabalho aqui a linguagem verbal, né? A fala, a dicção, a articulação. E a não verbal também. E a não verbal, a expressão, o gesto. Quanto a gente precisa responder com o olhar que a gente quer falar. Falando nisso, vou até tirar meu óculos aqui pra conversar. Boa. Olha só, eu tenho uma questão com um amigo que falava muito sobre a dificuldade que ele tinha, às vezes, de falar. Por que acontece essa trava, às vezes? A pessoa gagueja ou ela fica repetindo alguma coisa, assim, uma sílaba, um fonema, ela fica presa naquilo. Por que isso acontece? Ou o branco também, né? Acontece que às vezes a pessoa... Isso é o pensamento acelerado. Nosso pensamento é muito rápido. E às vezes a musculatura não está preparada para essa velocidade. Então a gente está falando de pensamento e músculo. O que é mais rápido? Pensamento. É claro. E o músculo responde a uma energia que vem. O sistema nervoso central ele envia a mensagem até chegar à musculatura. E às vezes essa mensagem chega no músculo, mas o músculo responde um pouco mais lentamente. E também o nervosismo faz com que também aconteçam os brancos. E aí a trava também na hora da articulação e da dicção. Sim. E aí a pessoa fica presa naquilo e às vezes até esquece o que ia dizer, porque fica presa na fala. E fica preocupada com esse ponto que ela parou também. Que ela gaguejou, que ela travou e ela, nossa, foi ruim. Aí fica pensando nisso. Daí demora mais ainda para chegar no ponto que ela quer. Então a dica que eu dou é, segue. Porque ninguém é perfeito. Ninguém é perfeito, todo mundo gagueja o tempo inteiro. Eu gaguejei aqui já várias vezes. Eu também. O aparelho fonador é muito importante. Sim. Por isso que eu acho interessante que a pessoa também procure um profissional da área, da voz, para conhecer a sua voz. Porque às vezes ela... As limitações que cada um tem também. Exatamente. E às vezes a limitação da pessoa, ela acha que é uma coisa e não é aquilo, é outra. Sim. O gatilho está em outro lugar. Exatamente. Outra coisa, quando você... mas eu tenho trava, que a gente estava falando lá atrás, né? Trava. Então vou pegar um trava-língua que tenho aqui no Google e pego e repito. Nossa, repetir não melhorou nada. Porque o trava-língua ele não melhora a pessoa. Não é isso. É você entender o que de fato está trazendo esse gatilho. Pode ser uma questão na língua, pode ser uma questão na dicção, na articulação, pode ser uma questão da arcada dentária dessa pessoa. Cara, pode ser uma questão de... Já vi casos assim de gorduras aqui dentro, aquela gordurinha que tem, né? Que a pessoa tem que fazer a operação, tirar a bichectomia e tirar a gordura. Sim, em outras situações, como por exemplo, tem pessoas que não abrem muito a boca. Eu começo a observar, fazer uma avaliação dessa pessoa e ela fala muito assim, com a boca quase toda fechada. Tudo bem, como é que você... Isso aqui. Aí você fala assim, pô, tá legal, mas ele não articula direito, eu não entendo bem o que ele fala. Você fica quase que aproximando, tentando fazer uma leitura dessa pessoa. E aí eu faço uns testes assim simples com ele, tipo, abre bem a boca, instala aqui. O que a gente chama de articulação temporomandibular, olha eu falando aqui. O técnico. Nomes difíceis, olha isso. Mas essa articulação aqui, ó, da mandíbula, é o que faz a gente abrir a boca, certo? E às vezes aquilo tá doendo. Dói quando a pessoa abre muito a boca. O que ela faz? Ela fecha. Porque ela não quer que doa. A gente está sempre fugindo da dor. Né? Então eu começo a falar assim, porque assim não dói. Entendi. Ao invés... É uma fuga, então. É uma fuga. E aí ela começa a falar desse jeito e acabou. Tá? Às vezes a pessoa tem vergonha dos dentes que ela tem. E aí ela vai falando também mais fechado. E a articulação dela vai ficar dessa forma. Tá? E então você... E aí que a gente começa a corrigir, a entender o que está acontecendo. Por isso, a importância
de um profissional para fazer uma avaliação também, sabe? Porque é uma coisa que pode ser técnica, a posição do microfone, do telefone, o áudio, essa coisa toda, ou não, pode ser uma coisa... Rouquidão também, amigo. Sim, a disfonia é uma coisa que tem que... De muito uso, às vezes os professores passam muito por isso também. E às vezes a pessoa ela vai acumulando problemas e vai se acostumando com eles. Eu fico rouco de vez em quando. Olha isso. Já ouviu isso? De vez em quando eu fico rouco, mas tudo bem. Eu fico com uma pastilha, coloco um sprayzinho. Aí fiquei bem. Mas calmou, na verdade, o problema, né? Exatamente. Tá ali, continua ali o problema, não foi curado. A pastilha não vai curar, mel com gengibre também não vai A maçã curar. todo dia não vai curar. Não vai curar. A maçã não cura disfonia. Todo comunicador precisa ter uma avaliação profissional. Você se cobra com isso, por ser fonoaudiólogo? Muito. Eu acho que eu apago mais os meus vídeos do que consigo gostar de um, porque, assim, claro... É uma responsabilidade ainda maior, o compromisso é muito maior com a comunicação, mas eu também, imagina. Também penso várias coisas, várias formas de falar a mesma coisa, que eu quero que o outro me entenda melhor. E nessas várias possibilidades, a articulação não está preparada. Aí entra o porque na verdade eu estou pensando em várias coisas ao mesmo tempo. Calma, respira. Exatamente. Respira, que sai. E seja natural. Eu acho que tem que ser natural. E eu percebo o quanto é importante a comunicação no ambiente profissional também. Ela promove muitas pessoas, o cargo de muitas pessoas. Às vezes a pessoa ser comunicativa faz toda a diferença. E você já fez esse tipo de trabalho com alguém focado nisso, assim, focado nessa área profissional, para desenvolver a fala, desenvolver... Muito. Eu trabalhei na OAB, e aí, aqui do Rio, e eu projetei algumas coisas. E quando eu cheguei lá, eu vi uma realidade totalmente diferente. Nossa. São pessoas diferentes, então, assim, um tem problema mais com ressonância, o outro tem problema mais com a articulação, com a dicção, o outro, assim, sabe tudo das leis, é um excelente advogado, mas morre de medo de estar em público, chegar lá na frente e falar. Então, timidez? Assim, claro, e por que não? E a gente tem uma ideia de que o advogado é sapo. Encontrei profissionais incríveis, maravilhosos, cada um com a sua individualidade, mas com dificuldade, como todo mundo também, sabe? E aí a prática, os exercícios, a técnica, trouxe para eles mais alívio para esse fantasma que ronda a gente, que é se comunicar, que é comunicar com o outro. Assim como num corpo, assim, num movimento, às vezes, de uma atividade física, a consciência sobre a nossa fala também é muito importante. Por exemplo, eu gaguejei aqui, eu fiquei, eu me conscientizo daquilo, eu percebo, talvez num vídeo, até numa conversa, a gente se dá conta quando a gente está conversando com alguém. E aí eu me conscientizo daquilo e depois eu falo assim, caramba, já fiz isso nessa conversa. Isso. A gente consegue se conscientizar. Isso. E quando a gente faz, a gente já bloqueia. A gente fala primeiro, ele foi pra lá, assim, por exemplo. Se a frase era essa. Tem pessoas que têm o hábito de fazer isso para ganhar tempo de falar aquilo que ela... Pra pensar. É mentira. Não, nem sempre é mentira. Porque... Talvez ela esteja procurando uma forma melhor de falar. Eu sei. Por exemplo... Você já faz isso, né, que eu sei. Quando eu falo sobre fonoaudiologia com alguém que não é da área da saúde, é claro que eu procuro palavras mais fáceis para traduzir para essa pessoa. Como você também pode falar de um assunto comigo que eu não domino, e aí você vai falar de um jeito que eu entenda melhor. Isso é ótimo. Isso é domínio da comunicação, entendeu? Então, assim, nesse momento que você tenta mudar as palavras para entregar para o outro de uma forma mais fácil, você pode ali ter uma trava nessa fala, entendeu? Agora, tem pessoas que fazem isso sempre. Aí eu acho que essa repetição cansa o outro. Então, para quem faz vídeo, eu acho que assim, o problema não é você ter um prolongamento, uma repetição, não é isso. Mas é você focar naquilo que você vai falar, saber que se travar em algum momento, tudo bem, porque isso é humano também. E quando você coloca um foco, você escreve o seu roteiro, né, legal, você sabe o que você quer falar. Pode não ser exatamente como você ensaiou antes, mas está dentro daquilo que você queria falar. Então, tudo bem, vai sair mais fácil do que você tentar ser perfeito e ter todo um texto pré-determinado e sabendo que aquilo pode não acontecer na hora. Eu queria saber uma coisa. Já aconteceu em cena de você ter alguma coisinha assim, na comunicação ali, não só de errar a frase ou até o texto que você ia dizer, mas de erro de fala mesmo?
Já aconteceu de você, Várias vezes. perceber isso em cena? Várias vezes. No teatro, no teatro, gente, no teatro não tem como voltar atrás, né? Falou, já era. Tem que corrigir ali, dar um jeito. Resolve a cena. Teatro é ao vivo, você sabe disso também. Live. Teve uma cena que eu fiz, que foi uma cena de Shakespeare. E no Teatro Miguel Falabella, o teatro estava lotado e tudo e tal. E era uma cena que tinha sangue, tá? E eles estouravam uma bolinha de sangue assim nos meus olhos, aquilo escorria e tal. E eu tinha que falar um texto assim grande para a plateia. Eu quebrava a quarta parede e falava para as pessoas. Assim. E o menino, meu colega de cena tal, ele apertou aquilo e estourou e veio para minha boca. Então você imagina, você faz todo um aquecimento vocal, você faz todo um trabalho de articulação, dicção e tal, e na hora que você tem que dar o texto, alguém estoura um saquinho de sangue artificial, que aquilo ali é mel, tem corante artificial. O que acontece com você? É pastosinho, é pastoso, então assim, favorece o acúmulo e aumento de muco, né, de saliva na boca, e outra coisa, eu não podia engolir. Eu não podia engolir, eu não podia cuspir, eu tinha que falar o texto. E outra coisa, uma cena super dramática, ele arrancava os meus olhos. Nossa. Agora você imagina, arranca os olhos, eu tenho que chorar, mas minha vontade de cuspir aquilo, minha vontade de rir ao mesmo tempo, fiquei engasgado, e eu tinha que falar. Uma situação inusitada, ao vivo, teatro lotado, diretor na coxinha olhando assim do lado. Ai, gente. Imagina, então o que eu fiz? Eu simulei uma tosse com choro ao mesmo tempo, a coisa de dor. E aquela dor resolveu. Pus aquele sangue pra... e joguei aquele sangue pra fora, porque aquilo não ia sair, a minha articulação com aquela baba toda, com aquele sangue todo dentro da minha boca. Como é que eu ia falar um texto pra plateia? Nossa. E aí eu consegui fazer aquela tosse, saiu, as pessoas... pus pra fora e virei pra frente e falei o texto, o diretor. Eu achei que você não ia conseguir. Depois que terminou, ficou super real. As pessoas que olhavam, nossa, eu vi quando aquele sangue saiu da sua boca. E eu tava falando nos meus stories que a comunicação, ela tá totalmente relacionada ao nível de autoestima que a pessoa tem. Ou até quanto ela está confortável estando dentro da pele dela, habitando o corpo dela. E toda essa relação com o corpo, com a autoestima também vai aí dizer o nível da tua comunicação. Quanto mais na essência a gente tá, tem uma palavra que eu vou lembrar. Quanto mais autêntico aquele assunto for pra mim, quanto mais eu me sentir à vontade dentro daquele assunto, melhor é a minha comunicação. Por quê? Eu vou estar me sentindo muito bem, é confortável para mim esse assunto, eu vou falar com naturalidade. Para quem está começando a gravar vídeo, para quem quer começar a falar mais sobre o trabalho nos stories, quanto mais íntimo com o assunto, quanto mais íntimo com a câmera, muito melhor, a comunicação flui muito mais. Sim. A gente está falando sobre gravação de vídeo de forma técnica, né? Ter um aparelho que grave bem, de repente um microfone, ou então, não tenho nada, grava com o seu celular, do jeito que você pode fazer, isso tudo é muito técnico, a distância do telefone para a sua voz, testar esse som para saber se vai ficar bom, se tem ruído externo, se tem vizinho, cachorro latindo. Aqui a gente está agora numa externa, então tem várias coisas acontecendo aqui ao mesmo tempo, passarinhos cantando, pessoas falando, passando, andando de bicicleta. Aliás, maravilhoso esse lugar, né? Mas se você quer uma coisa mais fechada, de repente, isso tudo é muito técnico, mas eu acho que o material humano é a coisa mais importante, sabe? O que você tem para falar do outro? Quem se comunica bem? Eu acho que é a pessoa que é natural. É que a pessoa que ela está vivendo aquele momento ali, sabe? Como a gente está aqui agora, batendo papo, conversando, existe um olhar, existe uma troca, uma expressividade. Isso é se comunicar bem. Inclusive, quero deixar aqui o Instagram desse maravilhoso para você ir lá conhecê-lo. Falar de comunicação e desenvolver mais a comunicação.